Que o Senhor seja louvado e que nesse momento de tanta aflição e negativismo possamos distinguir o que é certo do que é errado, a razão da emoção, o justo do injusto, o direito do dever. São temas que, se a gente classificar, dá um vídeo por cada um, mas que nesse momento de tanto desequilíbrio, que é simbolizado exatamente de que tudo que a gente sabe é que a gente não sabe de nada. E que diante disso a gente tem que se equilibrar diante do bom senso junto com a racionalidade. Porque quando a gente fica emotivos, né, a emoção, os momentos antagônicos são atrozes, né, são extremamente negativos. E é o que a gente vê também nos nossos governantes. A gente vê que eles não têm, eles realmente não sabem muito como proceder, porque tudo realmente é um risco. Se a gente fica dentro de casa, morre-se de fome. Se sai para trabalhar, prolifera o vírus, aqueles, todos praticamente. Então, ter esse bom senso de fazer o que é certo, precisa de um bom senso e de um equilíbrio muito alto. Isso a gente tem como melhorar, né, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz com muitos instrumentos, de acordo com cada um. A gente pode praticar a caridade, a gente pode fazer o estudo, né, da doutrina, literaturas edificantes, uma conversa edificante, uma música, ou seja, a gente pode enxergar Deus a qualquer momento. Mas um dos instrumentos mais eficazes, com certeza, é a prece. A prece que é muito bem sinalizada no Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem um índice enorme, com diferentes tipos de preces, para diferentes tipos de situações. Então, muitas vezes, a gente conturbado pelo ambiente, que é extremamente negativo, né, quando a gente vai no próprio trabalho, vai no supermercado, dentro de casa, que a gente tem que confrontar os nossos resgates, né? E a gente precisa restabelecer esse equilíbrio. Aqui tem preces para que você realmente consiga sobrepor isso de uma maneira muito mais saudável. A prece que eu irei ler está no capítulo 28, no item 26, nas aflições da vida. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e seria, mas como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e nossa visão é limitada, ao presente não sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar, como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual a tivermos suportado. Capítulo 27, número 6, capítulo 2, números 5, 6 e 7. Aqui o prefácio ele fala muito bem e consegue indicar de que nós temos aquilo o que merecemos, né? E não o que desejamos. A nossa prece e aquilo que é a verdade, o que é realista, é que a nossa evolução perante Deus. É que nem meu filho, que se eu for dar só o que ele quer,
ele só vai querer jogar videogame e comer doce. E eu, como pai, tenho que direcioná-lo da melhor maneira. A princípio, ele não vai querer, mas vai me respeitar. Vai fazer, ele vai fazer, mesmo sem ter a total compreensão daquilo que realmente é, ele vai fazer. E é o semblante que nós temos que ter a Deus, que isso denomina a fé de cada um que nós temos perante Deus, em acreditar de que isso que nós estamos passando hoje é para o nosso melhoramento. É bom para nós. Difícil, né? Um vírus, tanta gente passando fome, nós já vendo atitudes antagônicas, né? Onde se evidencia o orgulho, a mesquinharia, o materialismo. E eu falo para vocês que é exatamente isso. Através desse vírus, se a gente não sucumbir à vontade do Pai, diante da nossa fé, do nosso amor, da nossa resignação, né? Se desapegar aos nossos caprichos, aos nossos vícios e fazer aquilo que tem que ser feito para que a gente consiga evoluir perante o Pai e não perante a sociedade e não perante o materialismo ou aquilo que a gente julga ser certo. Então, esse prefácio traduz exatamente isso, né? Que o bom mineiro fala, tá ruim, mas tá bom. Realmente está muito ruim, mas está bom porque esse é a melhor maneira, é uma oportunidade única que nós estamos tendo de crescer e de evoluirmos, às vezes a passos largos, aos olhos do Pai e de Jesus e desses irmãos que nos circundam, irmãos de luz que estão trabalhando incessantemente para que a gente consiga ter forças. Vamos à prece agora. Item 27. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são atendidos, é porque entre em nossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que a minha fé e que nem a minha fé e nem a minha resignação sejam abaladas. E entre parênteses, formular o pedido. Então, a gente pede, diante dessa oração, que a gente consiga enxergar Deus em tudo aquilo que está acontecendo nesse exato momento. Que os nossos governantes possam ter e querer, acima de tudo, diante da prece, diante da aproximação de irmãos de tanta luz, errar o mínimo possível para que esse povo consiga sobressair de uma maneira mais salutar. Que esses irmãos que estão em presídios, que estão em manicômios e hospitais, para aquelas famílias que não conseguem enxergar a esperança, não se revoltem e que diante da prece consigam edificar Deus em suas mentes, em seus corações, e que suas atitudes assim possam ser influenciadas por irmãos de luz e bondade, e que a gente consiga assim passar por isso, olhar para trás e ter a concepção de dever cumprido, de que você teve exatamente aquilo que mereceu. Não estamos aqui à toa, estamos num mundo de expiação e prova. Que assim o seja e assim será para todo sempre.